Boa noite a todos, meu nome é Luciana Mello, mestranda em Nutrição e Saúde da Unifesp Baixada Santista, minha orientadora é a professora Paula Andréa, e hoje eu vou apresentar aqui um artigo de análise sensorial, atividade da disciplina da professora doutora Ana Rafaela. O artigo escolhido foi Desenvolvimento e Avaliação Sensorial de Pão de Forma, adicionado da farinha do resíduo da graviola. Foi publicado em revista indexada, de 2019, e são diversos autores, professores da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cuité. Eu queria começar dizendo que foi uma alegria para mim achar esse artigo sobre esse produto regional aqui do Nordeste, em especial da Paraíba, e com esse grupo de pesquisadores da UFCG. Eu participei durante 3 anos de um trabalho junto ao curso de nutrição dessa universidade no campus de Cuité. Tive a honra e o prazer de viajar por 3 anos e fazer um trabalho lá a convite da professora Vanille, junto com os alunos do Núcleo Penso da Nutrição, e um trabalho interessante de saúde coletiva, aplicado às políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Então é com muita honra e alegria que eu apresento esse artigo. O objetivo do trabalho é elaborar pães de forma adicionados diferentes concentrações de farinha do resíduo da graviola, bem como avaliar as características sensoriais dos produtos. A aplicação: criar novas formulações que lhes confiram mais sabor e qualidade nutricional através do reaproveitamento integral dos alimentos, utilizando o produto regional de alto teor nutricional. O artigo faz, durante a introdução, faz a menção à preocupação inerente e natural sobre a questão do desperdício dos alimentos em contraposição da fome no país, e ele vai muito no sentido de utilizar mesmo os resíduos da graviola que são desperdiçados nas indústrias de polpa aqui do Nordeste. O método de análise sensorial é um método afetivo, e os testes que vão ser aplicados à equipe de provadores é o teste afetivo com escala hedônica estruturada de 9 pontos e o teste de intenção de compra com escala hedônica estruturada de 5 pontos. A equipe de provadores foram selecionados, escolhidos e selecionados 60 provadores semi-treinados no âmbito da comunidade da universidade, então alunos, professores e funcionários da UFCG. A classificação dos provadores teriam que ser consumidores de pão de forma e sem histórico de alergia aos ingredientes. O local de avaliação é a universidade, o próprio campus da UFCG em Cuité, nas dependências, nas cabines da universidade. Matéria-prima e ingredientes, as amostras dos resíduos foram coletados na indústria de polpa de frutas NZ Fruit durante o mês de março de 2018, acondicionadas a vácuo e congeladas a menos 18 graus. Os demais ingredientes necessários ao processamento comprados no comércio local na cidade de Cuité, na Paraíba. A obtenção da farinha do resíduo da graviola. O processo para a obtenção da farinha foi realizado no laboratório de bromatologia da universidade e se deu por meio da secagem das amostras, uma vez congeladas, em uma estufa de circulação de ar forçado na temperatura de 60 graus durante 24 horas. Após as amostras foram trituradas em moinho e peneiradas para a obtenção de uma farinha fina e uniforme, depois embaladas a vácuo e armazenadas em menos 18 graus até o momento efetivo da elaboração dos pães.
E, em seguida, a elaboração dos pães de forma. O local de preparação foi o Laboratório de Técnica Dietética da Universidade. E foi preconizado, então, 3 amostras que foram servidas à equipe de provadores. A amostra 1 é o pão de forma controle com 0% de adição de farinha de resíduo de graviola. Amostra 2, o pão de forma a 10% de adição de farinha de resíduo de graviola. E a amostra 3, o pão de forma a 20% de adição da farinha de resíduo de graviola. Essa tabela 1 nos mostra a formulação dos pães e demonstra bem as formulações nas 3 amostras, evidenciando os 10% e os 20%, sendo que os demais ingredientes estão na mesma proporção. O modo de preparo, depois de pesados, bem pesados, em balanças digitais, mistura-se os ingredientes secos, adiciona-se os líquidos, homogeniza, sova a massa, deixa descansar para fazer a primeira fermentação, modele e informe, deixa fermentar pela segunda vez, para fazer a segunda fermentação, leva ao forno, assa-se por 30 minutos, resfria e embala. O local do teste são as cabines individuais da universidade, observando a resolução 466, portanto, foi submetido ao comitê de ética e também os provadores preencheram o termo de consentimento livre e esclarecido. Para a dinâmica dos testes, foi estabelecido que seriam servidos a cada provador 3 amostras de pães na bandeja branca, codificadas com um número aleatório de 3 dígitos, padronizadas e de forma simultânea. Também oferecido um recipiente com água, um copo com água, formulário de avaliação e a orientação de provar as amostras da esquerda para a direita. A avaliação do provador, a ficha de avaliação do provador, ela diz respeito à aceitação e nessa ficha são avaliados os atributos, como aparência, cor, aroma, sabor, textura. E a ficha, então, traz a escala hedônica estruturada com 9 pontos. Do 1 ao 9, o gostei muitíssimo, desgostei muito, desgostei muitíssimo, desgostei muito, desgostei moderadamente, desgostei ligeiramente, nem gostei nem desgostei, gostei ligeiramente, gostei moderadamente, gostei muito, gostei muitíssimo. Que, como disse, escala hedônica estruturada de 9 pontos. E, simultaneamente, também o teste de aceitação, onde registra a presença da escala hedônica estruturada de 5 pontos. De 1 a 5, eu certamente não compraria, 2 eu provavelmente não compraria, 3 tenho dúvida se compraria ou não, 4 provavelmente compraria e 5 eu certamente compraria o produto. Essa é a ficha de avaliação, contendo aí a pontuação da escala hedônica estruturada para atributos e intenção de compra. O índice de aceitação, segundo a fórmula que nós já conhecemos, IA igual a A vezes 100 dividido por B. Neste estudo, o A foi adotado como nota média e o B como nota máxima. E o índice de aceitação pretendido no referencial teórico é o de maior ou igual a 70% no estudo de Dudkovsky, em 1996. Para análise estatística, os pesquisadores deram um tratamento com a variância nova, as médias de Tucker, estabelecido o índice de confiança de 95%. Já nos resultados de discussão, a tabela 2 indica as médias das notas obtidas para o teste de aceitabilidade e intenção de compras.
Com relação aos atributos, aparência, cor, aroma, sabor, pela tabela já pode se observar que o pão de forma controle recebeu as maiores pontuações, seguidos de 10% e, por último, os de 20%. A mesma coisa na intenção de compra, porém com bastante similaridade entre as pontuações e os índices. Para um P de 0,05, foram considerados não significantes as diferenças estatísticas. Para o atributo referente à cor dos pães, na tabela 2 é possível observar que não houve diferença estatística entre si, ou seja, para os avaliadores, a cor das amostras do pão de forma 10% e do pão de forma 20% não apresentam diferença em relação ao pão de forma controle. Com relação ao aroma, o pão de forma controle 10% e 20% também se apresentaram similares, obtendo notas entre 6,7 e 7,3, o gostei ligeiramente e gostei moderadamente. O sabor recebeu notas entre 6 e 7,2, gostei ligeiramente, moderadamente. O pão de forma controle e o pão de forma 10% não diferiram significativamente e o controle diferiu estatisticamente do pão de forma 20%. Já o pão de forma 10% em relação ao 20% também não diferiu significativamente. Com relação à textura, o pão de forma controle obteve a maior nota, 7,3, não diferindo estatisticamente, porém, do pão de forma 10%. O pão de forma controle diferiu do pão de forma 20% e o pão de forma 10% e o de 20% não diferiram entre si. Na avaliação global, que é o resultado da avaliação geral de todos os atributos, o pão de forma controle foi o mais aceito, com a maior nota, não diferindo, porém, do pão de forma 10% de forma significativa. E o mesmo aconteceu entre o pão de forma 10%, entre o pão de forma 10% e o pão de forma 20%. Portanto, gostaram geralmente dos dois pães. A intenção de compra, tabela 2, indica o pão de forma controle. Em seguida, o pão de forma 10% foi mais aceito, seguido do pão de forma 20%, que recebeu a menor intenção de compra. E a tabela 3 indica os índices de aceitabilidade e de avaliação global, embora exista uma diferença aí entre o pão de forma controle e o pão de forma 20%, não foi considerada significativa. Forma controle a 0% de farinha de graviola teve um índice de aceitabilidade superior a 79%, o pão de forma 10% de adição de farinha de graviola superior a 72% e o pão de forma 20% superior a 65%. Conclusões do trabalho. Segundo Dudkowski, a repercussão é favorável quando o índice de aceitabilidade for maior que 70%, e sendo assim pode-se afirmar que a adição de 10% de farinha de resíduo graviola no pão não interferiu na aceitabilidade dos atributos avaliados. Os resultados mostram que todas as formulações, exceto o sabor, do pão de forma 20%, apresentaram resultados positivos quanto ao índice de aceitabilidade, podendo assim ser classificado como um produto satisfatoriamente bem aceito pelos consumidores. Assim, infere-se que é possível substituir parcialmente a farinha do trigo por farinha do resíduo da graviola na produção de pães tipo forma, visto que o pão de forma 10% não teve a sua aceitabilidade afetada em razão da adição da farinha, apresentando um grande potencial mercadológico. Portanto, o trabalho é conclusivo no sentido de que é possível, sim, incluir resíduos dessa fruta, da graviola, o que abre
talvez precedente para outros tipos de frutas, outras frutas que produzem resíduos na fabricação de polpas, mas especificamente a graviola apresentou uma boa aceitabilidade e potencial de mercado mercadológico, o que é extremamente interessante e benéfico para a questão da segurança alimentar nutricional e o não desperdício dos alimentos. Obrigada.